O maior benefício de fazer flor do campo de tecido é a facilidade para você fazer arranjos com as flores mais simples. Porque, por exemplo, essas que eu citei são pétalas um pouco mais trabalhosas, com exceção da hortênsia, da azaleia. As outras você tem um pouquinho mais de elaboração para fazer. Mas as flores do campo têm aquelas que são bem pequenas, que têm às vezes 4 partes, a pétala só tem 4 partes, sobrepostas. Então, elas são muito práticas, vamos dizer assim, para fazer. Essas que são menores. Então, você pode elaborar arranjos que são relativamente fáceis e simples, né? De você fazer. Por essa facilidade de fazer a flor do campo de tecido, ela gera o uso dessas flores em várias aplicações que você queira destinar às suas flores do campo de tecido. Porque essa miudeza que tem te permite desenvolver muitos produtos, né? Porque você vai fazendo uma de um modelinho, a outra do outro modelinho, e na hora que você junta essas flores, eu estou me referindo aqui àquelas que têm tamanhos menores, e que você pode compor com uma que seja de um tamanho maior, por exemplo. Você vai fazer uma azaleia, a azaleia é um pouquinho maior, e você compõe ela com as pequenas. Então, isso já cria uma facilidade de você fazer pequenos arranjos que você vai destinar aí sim para as suas criações, né? E então o maior benefício é esse. A vantagem de fazer a flor do campo de tecido é a quantidade de variações de arranjos. Como eu vou te explicar agora, por exemplo, você tem ali um determinado alguns modelinhos. Você quer fazer a florzinha que tem 4 partes, a que tem 5 partes, que são, elas vêm em camadinhas, mas você pode fazer por cor. Você pode definir arranjos com tonalidades que vão se degradando. Vamos supor, você começa com um amarelo e vai vindo para um alaranjado. Então, a vantagem é essa: você consegue compor com pequenas pétalas, né, para fazer as florzinhas, arranjos muito graciosos e que fiquem em tonalidades que você define. Então, você pode fazer, essa é a vantagem, que com esse pequeno tamanho das flores, você faz esses arranjos de composição de tonalidades únicas, por exemplo, né? Ou você vai fazendo degradês. E isso deixa, da mesma forma, esse arranjo muito agradável, muito singelo e alegre, pelo tamanho das flores, né? Você não variou tanto nas cores, mas você variou no formato e tamanho das flores. Então, isso é uma vantagem bem interessante, você trabalhar com as flores de tecido, as flores do campo de tecido, com essa finalidade de concentrar tons. E assim você faz uma variação de tons, tanto de para vários usos, né? Para várias funcionalidades, tá bom? Bom, qual seria o melhor momento para você fazer a flor do campo de tecido? Eu sugiro, na minha experiência, quando você terminar de fazer a flor, por exemplo, você fez uma pequena produção de rosas, não é? Tanto das rosas com várias pétalas, como aquelas rosas avulsas. Sempre sobra alguns pedaços interessantes de tecido, né?
Então, a minha sugestão é que você realmente aproveite esses intermeios, né, que você recortou as pétalas para fazer outros tipos de flores, você já aproveita e faz os formatos que você tem ali, uns moldes separadinhos, porque a flor do campo você pode fazer com uma única pétala. Eu vou te mostrar. Aguarde. Então, veja, eu estou aqui com uma margaridinha. Aqui tem 3 pétalazinhas, mas é uma margaridinha. E aqui também, ó, são outros modelinhos que eu usei para fazer esse broche, que conversa com a minha blusa. Bom, então, eu sugiro que você aproveite desta maneira. O melhor momento é quando você terminou de fazer uma outra flor, ou se você não vai fazer nesse momento, porque você tem uma outra intenção de fazer uma outra flor, você guarda esses pedaços que sobraram desse recorte que você fez para a rosa, você já deixa ou numa caixinha ou numa gaveta com essa intenção. Aqui eu tenho os recortes para eu fazer as flores do campo de tecido. Então, eu acho que o momento é esse, é quando você termina de fazer uma produção de alguma flor que você fez, acabou de fazer, e já reserva para fazer na sequência, né, lá a flor do campo. Porque a flor do campo, ela pode compor com por exemplo, você fez uma rosa, e você pode compor essa rosa com algumas pequenas flores do campo, né? E você faz um arranjo, mesmo de uma tiara, né? Você faz a rosa e algumas pequenas flores do campo acompanhando para finalizar. Então ela tem uma função enorme, né? Porque no caso dessas que são as pequenas que eu estou sugerindo.